Quando descobri que estava grávida, o chão fugiu dos meus pés. Não que eu não quisesse ser mãe, muito pelo contrário. Sempre sonhei com isso. Mas eu sabia que com Hugo, meu marido, as coisas não seriam simples. Nosso casamento já andava em um ponto crítico, quase silencioso, e a chegada de um filho, ao invés de nos unir, parecia ampliar ainda mais a distância. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza em um colégio da cidade. Hugo, que já havia trocado de emprego 3 vezes naquele ano, estava em casa, reclamando da vida e esperando que as contas se resolvessem sozinhas. Quando contei sobre a gravidez, ele soltou um legal sem nem tirar os olhos da televisão. A indiferença doeu mais do que qualquer resposta negativa. No início, tentei me enganar. Imaginei que era medo, que ele estava processando, que depois viria o carinho. Mas os meses passaram e nada mudou. Ou melhor, piorou. Hugo se tornou mais seco, mais zombeteiro, mais cruel. Começou a me chamar de baleia por causa da barriga, implicava com minha fome, criticava cada centavo gasto com exames ou roupas de bebê. Pra que ultrassom de novo? Isso é tudo frescura da medicina moderna. Antigamente, pariam no mato. Nas consultas, eu ia sozinha. Na volta, sempre trazia a foto da ultrassom com um misto de empolgação e esperança de que ele, por um segundo, demonstrasse algum afeto. Mas ele apenas olhava de relance e largava a imagem sobre a mesa como se fosse lixo. Com o tempo, parei de mostrar. Meu corpo mudava. E minha mente, também. Sentia dores, fadiga, insegurança. O medo se enraizava em mim de um jeito que só outras mães entenderiam. Eu pensava no parto e tremia por dentro. E se algo desse errado? E se eu não resistisse? E se meu filho ficasse sem mim? Numa dessas noites, acordei ofegante. Tinha sonhado que morria no parto e Hugo ria ao lado do caixão. Ele dizia, no sonho, menos uma boca para sustentar. Acordei suando frio. Ao lado, ele dormia como se nada no mundo o abalasse. Fiquei olhando para o teto, com a mão sobre a barriga, tentando acalmar o coração. Foi então que Marta apareceu na minha vida. Enfermeira do posto onde fazia o pré-natal, Marta tinha os olhos atentos de quem já viu muita dor e o coração firme de quem não desiste das outras mulheres. Em uma consulta, enquanto ela media minha pressão, me perguntou se estava tudo bem em casa. Hesitei, mas desabei. Eu tô com medo, sabe? Medo de morrer no parto. Medo de ninguém se importar. De ficar sozinha nessa hora. Ela segurou minha mão. O olhar dela não era de pena, mas de força. Se você precisar, eu vou estar lá. Me liga no dia. Eu te acompanho. Ninguém merece passar por isso sozinha. Aquelas palavras, que pareciam simples, foram o primeiro alívio real que senti em meses. Me deram fôlego. Por alguns dias, voltei a sorrir. Voltei a organizar minhas pequenas esperanças. Eu queria fazer um chá de bebê. Sabia que não teria muitos presentes caros, mas queria marcar o momento, me sentir celebrada, acolhida. Falei com Karine, minha vizinha, que logo se prontificou a ajudar. Ela conseguiu balões, panos para a mesa e até assou bolos. Marta ajudou com doações do posto, fraldas, potes de lenço, roupinhas usadas. Era simples, mas para mim era tudo. Hugo, claro, não ajudou em nada. Quando mencionei a ideia, ele riu. Vai querer o que agora? Tapete vermelho? Tá achando que tá num comercial de margarina? No fundo, fiquei até aliviada quando ele disse que não iria. No dia do chá, o salão cedido por um amigo do colégio ficou aconchegante. Ganhamos balões azuis e brancos, improvisamos lembrancinhas e uma amiga minha montou uma caixinha para sugestões de nomes. Tudo estava lindo dentro das nossas limitações. Amigos do colégio, vizinhos e até algumas mães que conheci no posto estavam lá. Eu estava com 7 meses, a barriga bem arredondada, e vestia um vestido azul claro que Karine me emprestou. Nunca me senti tão bonita. Quando Marta chegou com um pacote de fraldas grandes e me deu um abraço forte, me emocionei. Pela primeira vez em meses, me senti de verdade amada. Mas a felicidade durou pouco.
Quase no fim da festa, enquanto eu agradecia as pessoas pelo carinho, Hugo entrou, de camiseta amarrotada e cara de poucos amigos. Achei que ele só fosse dar uma olhada e sair. Mas ele se aproximou de mim, pegou um pedaço de bolo e, diante de todos, disse com a voz alta, debochada: "Tomara que essa criança nem seja minha. Pelo menos aí eu não tenho que sustentar erro dos outros." O salão ficou em silêncio. O bolo quase caiu da minha mão. Ninguém acreditava que ele tinha dito aquilo em voz alta. Eu tremi. O que aconteceu depois mudaria tudo, e partiria não de mim, mas de alguém que decidiu que aquilo não podia ficar impune. O silêncio depois daquela frase foi como um grito. Todos pararam. Marta, que estava sentada perto da mesa de presentes, levantou imediatamente. Seus olhos faiscavam como se ela tivesse levado um tapa. "Repete isso que você disse, Hugo", ela disse, se aproximando com firmeza. "Porque se eu ouvi direito, você acabou de insultar a mulher que carrega o seu filho." Hugo bufou, ainda comendo o bolo, como se não estivesse nem aí. "Só tô dizendo o que todo mundo pensa. Essa barriga aí apareceu rápido demais. Vai ver, nem é meu mesmo." Eu fiquei paralisada. As mãos suavam, as pernas tremiam. Eu queria sumir dali, evaporar. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Marta tomou a frente. A enfermeira, que me acompanhava há meses, agora me protegia como uma mãe leoa. "Você devia ter vergonha", disse ela, alto bastante para todos ouvirem. "A Débora é uma das grávidas mais fortes que já acompanhei. Vem em todas as consultas sozinha, se vira com o pouco que tem, tá construindo um lar com dignidade. E você, em vez de ser o companheiro dela, tá aqui fazendo piada e acusando a própria esposa na frente de todo mundo?" As pessoas começaram a se aproximar, discretamente. Alguns cochichavam. Karine, minha vizinha, também veio para perto e pegou minha mão. Ela apertou com força, como se dissesse: "Tô com você." Meus olhos marejaram. Hugo tentou rir de novo, mas dessa vez a risada saiu seca. "Ai, agora todo mundo vai fazer drama? Tão sensíveis assim?" Marta não cedeu. "Não é sensibilidade, é dignidade. E se você não tem, então trate de sair. Porque essa festa não é sua, é dela. E do bebê que você deveria estar orgulhoso de gerar." O silêncio se transformou em murmúrios de apoio. Uma senhora idosa disse: "Que absurdo! Coitada dela." Um amigo meu do colégio murmurou: "Nunca gostei desse cara." Karine se virou para Hugo e completou: "Você pode não querer ser pai, mas não tem o direito de destruir a mulher que carrega essa criança. Sai daqui, Hugo. Você já estragou o suficiente." Por um momento, Hugo pareceu encarar todos, como se calculasse se valia a pena bater de frente. Mas ao perceber que não tinha aliados ali, jogou o guardanapo na mesa e saiu. A porta bateu, e com ela, o ar pareceu voltar aos pulmões de todos. Eu não consegui segurar. Chorei. Mas não foi só tristeza. Era uma mistura de dor, vergonha, alívio e também, de alguma forma, força. Porque naquele momento, percebi que eu não estava sozinha como pensei. Que mesmo sem o apoio do pai do meu filho, havia gente de verdade ao meu lado. Gente que via meu valor, minha luta, minha dor. Marta me abraçou de novo e disse: "Você merece mais. Não abaixe a cabeça por quem não sabe o que é amor." A festa terminou mais cedo. As pessoas, aos poucos, foram vindo me abraçar, dizendo que estavam comigo, que me admiravam, que o que ele fez era imperdoável. Recebi mais apoio naquele dia do que em todos os meses de gravidez. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Hugo no sofá. A TV ligada, ele com cara de poucos amigos. Passei direto por ele, sem trocar uma palavra. Fui para o quarto, tirei o vestido, coloquei o pijama e deitei com a mão sobre a barriga. "A gente vai ficar bem", sussurrei. "Você e eu, meu amor. Prometo." Hugo não pediu desculpas. Nem naquela noite, nem no dia seguinte. Passou a andar pela casa como se nada tivesse acontecido.
Mas algo tinha mudado em mim. E acho que, no fundo, ele percebeu. Passei a me cuidar mais. A comer melhor, a descansar quando podia, a fazer meditações simples que aprendi em vídeos. Marta continuava me acompanhando com atenção redobrada. Ela dizia que o estresse podia afetar o bebê, então fazia questão de me orientar em tudo, inclusive sobre meus direitos. Comecei a pensar em parto humanizado, em ter uma rede segura. Perguntei no posto se poderia ter Marta comigo na sala. Disseram que sim, se ela estivesse de plantão. E por sorte, ou destino, ela se organizou para que estivesse. A tensão em casa ainda existia, mas agora era diferente. Eu não me sentia mais presa. Sentia que estava resistindo. Que cada gesto de carinho comigo mesma era uma forma de dizer: eu existo, eu importo. Mas o que eu ainda não sabia era que o momento mais difícil ainda viria. Quando meu corpo começasse a dar sinais de que o parto se aproximava, e eu, cheia de medo, precisasse mais do que nunca de apoio. E no lugar do apoio, escutaria uma frase que marcaria minha alma. Uma frase cruel que meu próprio marido soltaria, como se minha vida fosse um peso. O que ele não sabia é que alguém ouviria. E isso mudaria tudo. As semanas que se seguiram ao chá de bebê foram de silêncio e distância. Hugo já não dormia no mesmo quarto que eu. Disse que precisava descansar bem e que meus suspiros dramáticos de grávida o atrapalhavam. Eu, exausta, não insisti. Deixei que ele tivesse seu espaço, não por respeito, mas porque meu coração já estava ferido demais para seguir tentando. A cada dia, o barrigão pesava mais. Eu sentia medo, insegurança, dores que vinham e iam. E nenhuma palavra dele. Nenhum toque, nenhum carinho. Nada. Até minha médica notou meu estado emocional e me orientou a evitar estresse. Mas como evitar o estresse quando se vive com um homem que te ignora como se você fosse invisível? Uma madrugada, comecei a sentir contrações leves. Respirei fundo, me lembrei das orientações médicas e esperei. Quando o dia amanheceu, a dor já se tornava um aviso claro. Seria o início do parto. Mas antes de ir ao hospital, senti que precisava de um gesto de humanidade. Fui até a sala. Hugo estava, como sempre, largado no sofá, jogando no celular. Hugo, falei baixo. Ele sequer me olhou. Tô sentindo contrações. Acho que tá começando. E eu tô com medo. Ele ergueu uma sobrancelha, entediado, e respondeu: Tá, vai pro hospital então. Eu só queria um abraço. Um apoio. Eu tô muito nervosa, sabe? Só queria ouvir que vai dar tudo certo. Foi então que ele soltou a frase que me arrepiaria por dias. Apoio? Se morrer no parto, menos gasto pra mim, né? Hahaha. Ele riu. Achou engraçado. Como se tivesse feito uma piada inofensiva. Mas naquele momento, eu congelei. A sala pareceu girar. Eu me segurei na parede para não cair. Aquela frase não foi só uma ofensa. Foi uma sentença. Um desprezo absoluto pela minha vida. Só que o universo é justo às vezes. Eu não estava sozinha naquela sala. A enfermeira Marta, que viria me buscar para levar ao hospital como combinamos dias antes, havia chegado um pouco mais cedo. E escutou tudo da porta entreaberta. Ela entrou na sala devagar, com o olhar fulminante. Hugo ficou desconcertado ao vê-la ali. Que foi? Vai fingir que isso é grave agora? Ele debochou, tentando manter o controle da situação. Mas Marta não estava para brincadeiras. Você realmente acha normal dizer que espera que a mulher grávida, mãe do seu filho, morra no parto, para ter menos gasto? Hugo soltou um riso nervoso, tentando desviar. Foi só força de expressão. Tava brincando. A mulher é muito sensível. Marta deu um passo à frente. Não estava mais com semblante de enfermeira, estava como uma mulher indignada. Isso não é brincadeira. Isso é violência emocional. Isso é desumano. Você tem noção do que ela está enfrentando agora? Do risco? Da dor física e psicológica que ela está sentindo?
E você acha engraçado? Ele tentou retrucar. Vai me julgar agora, é? Você nem sabe da nossa vida. Marta cruzou os braços. Eu sei o suficiente. E agora a equipe do hospital também vai saber. Você acabou de perder qualquer direito de estar ao lado dela nesse parto. Porque ninguém que deseja a morte de uma gestante tem o direito de acompanhá-la no momento mais delicado da vida dela. Hugo recuou. Pela primeira vez, parecia nervoso de verdade. Tá exagerando. Não foi nada demais. Mas eu, que até então estava calada, finalmente falei. A dor da contração misturada com a dor das palavras dele me deram uma força inesperada. Nada demais para você, que não sente nada. Mas para mim foi tudo. Porque eu só queria um abraço. Só queria ouvir que não estou sozinha. Mas você conseguiu me fazer sentir ainda mais medo. E agora, graças a Deus, eu sei que não vou precisar mais fingir que tá tudo bem. Marta me segurou pelos ombros, me ajudando a levantar. Me levou até o carro com cuidado, enquanto Hugo ficou parado na varanda, murmurando algo sobre exagero e feminismo doente. No hospital, fui recebida por uma equipe acolhedora. Marta já havia avisado sobre tudo. Me trataram com carinho, paciência e, principalmente, respeito. Me senti protegida. O parto foi longo, dolorido, mas ao final, eu ouvi o choro do meu filho, forte, saudável, cheio de vida. E desabei em lágrimas. Não só por ele ter nascido bem, mas por saber que, a partir daquele momento, tudo seria diferente. Nos dias seguintes, Hugo tentou aparecer no hospital. Disse que queria ver o filho, mas já era tarde. A assistente social do hospital impediu. Disse que, com base no relato da enfermeira e da minha condição emocional, a presença dele seria prejudicial. Voltei para a casa da minha mãe. Reconstruí minha vida. Fiz terapia, recebi apoio e abri um processo contra Hugo. Inclusive com o depoimento de Marta, que formalizou tudo o que ouviu. Hoje, meu filho tem quase 2 anos. E eu tenho paz. Hugo perdeu o direito de convivência. A juíza entendeu que ele não estava emocionalmente apto a criar vínculo com uma criança. E mais, a sentença veio com uma medida protetiva. Ele não pode se aproximar de mim. E Marta, bom, hoje é madrinha do meu filho. E meu maior exemplo de empatia e coragem. Se tem algo que aprendi em tudo isso, é que o amor de verdade não é o que se promete no altar. É o que se demonstra nas horas mais difíceis. E se um homem ri do seu medo de morrer, ele nunca te amou. Mas felizmente, o mundo ainda tem pessoas como Marta, que entram em silêncio e mudam tudo com a coragem de um grito. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!